alegres da esperança. Começa agora o Ontem e Sempre, o seu podcast do Cast Minster, com a união da Mocidade Presbiteriana. Fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho, jovens, eu vos escrevi. Olá, meus amigos, bem-vindos ao Cast Minster, o seu podcast de teologia reformada, e esse é o programa Ontem e Sempre, um programa da União de Mocidade Presbiteriana em parceria com o nosso podcast. E hoje eu tenho a honra de trazer o queridíssimo pastor Pedro Dulce. É Dulce ou é Dulce? É Dulce mesmo, mas pode chamar de Dulce, né? Pode chamar de... É italiano, né? Dulce. Muito bom estar aqui, Alexandre, privilégio estar com vocês. Obrigado pelo convite, pela paciência da gente adequar isso à agenda. É um privilégio estar aqui com vocês. Nada, nós te agradecemos, muito obrigado aí por ter tirado um tempinho aí da sua agenda para nos atender nesse tema que hoje é quente, hein? Não esquecendo também que eu tô com o Paulo Renan, né? Paulo Renan, dê o ar da sua graça. Oi, pessoal, tudo bem? Inteirando aqui, né, a nossa satisfação de estar contando com o pastor Pedro que é pastor da igreja Bereia, presbiteriana Bereia, aqui em Goiânia, onde eu estou congregando, né? Então, é isso aí, vamos lá. Aí sim, o Alexandre já está em minoria, já tem 2 membros da mesma igreja aqui. Mas eu sou presbiteriano, passa, então tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Tá tudo em casa. Pastor Pedro, para quem ainda não te conhece, eu poderia se apresentar aí para os nossos ouvintes. Eu sei que você faz tudo aí, né? 1001 utilidades. Apresento. Bem, meu nome é Pedro, eu sou pastor presbiteriano aqui em Goiânia, como o Paulo lembrou, uma igreja presbiteriana aqui que chama Igreja Presbiteriana Bereia. Eu fui enviado para o seminário em outra igreja, mas a maior parte do meu ministério foi todo na Bereia. Não tenho muita experiência fora de lá, não. Amo a minha igreja e pretendo ficar lá até o Senhor me chamar. E, além disso, eu também dou aula no seminário presbiteriano, aqui em Goiânia, e tenho uma escola de teologia online, que é o Invisible College. Eu e mais um amigo, o Kaique Fernandes, a gente pensando em pessoas assim, que não tinham seminários na sua cidade, ou estavam assim, historicamente alienados do estudo teológico. A gente pensou em fazer assim, uma escola e dar acesso às pessoas de um jeito de fazer teologia, de ensinar teologia mais ligado assim, aos nativos digitais. Então, assim, a gente usa muito podcast, muito recurso digital na formação dos nossos estudantes, que é tão bom estar aqui, assim, que eu acredito muito nessas mídias, nos meios de fazer, produzir e difundir teologia. É isso, eu estou fazendo doutorado em filosofia também, aqui na Universidade Federal de Goiás. Estou terminando, se Deus quiser, eu acabo esse próximo mês. Então, é isso, eu sou um pastor e um filósofo presbiteriano. Muito bom, o cara não para, né? Muito legal. Então, pessoal, como vocês já puderam ver, no episódio de hoje nós iremos falar sobre atração por pessoas do mesmo sexo e identidade de gênero, né? Um tema bem tranquilo, bem suave. Que não dá polêmica, que não dá treta, né? E no episódio de hoje, então, nós vamos tratar, né, como eu já falei, sobre atração por pessoas do mesmo sexo. Inclusive, nós estávamos falando aqui em off, né, a respeito dos termos, né, do uso dos termos, né? Então nós estamos tentando ser o mais cuidadoso possível, né, no trato da questão, né? A gente brinca e tudo, mas a gente sabe que é uma questão séria, né? Uma questão que muitas igrejas é tabu ainda, né? Então, assim, nós tentamos escolher as palavras da maneira mais cuidadosa possível para não ser nem um pouco nem ofensivo, nem jocoso, nem coisa parecida, né? Sim, eu acho que a gente escolhendo bem os termos, a gente conversava sobre isso, né, antes de começar. A gente acaba determinando também os rumos da conversa, né, da discussão, porque determinadas abordagens, determinadas nomenclaturas acabam inviabilizando a gente poder pensar as questões de uma maneira genuinamente cristã, que é o interesse nosso aqui, né? Então, acho que esse cuidado com os termos é muito importante.
Sim, sim. Bom, e dentro disso, assim, nós vamos caminhar dentro das duas esferas, né? Tanto da igreja e na esfera pública, né? Na questão da igreja, nós estamos pensando aqui em nossas ações como comunidade que prega, que acolhe e que discipula, né? E na esfera pública, né, da igreja que trabalha para desenvolver os dons e atenuar os efeitos da queda do mundo. Tendo isso em vista, Pedro, qual o posicionamento mais correto frente à questão da atração por pessoas do mesmo sexo? Ou pessoas que se identificam, inclusive, como transgêneros no contexto das igrejas cristãs. Como a gente consegue equilibrar essa questão do pecado e do amor cristão para tratar essas questões, cara? Olha, eu acho que tem alguns pontos, alguns fundamentos da teologia reformada que ajudam a gente a desconstruir determinados estereótipos que, às vezes, de maneira muito infeliz, muitas igrejas reproduzem. Por exemplo, às vezes a gente imagina que essas questões se trata de falar contra os homossexuais e a favor dos heterossexuais, como se fosse uma disputa, né, um jogo de soma zero entre héteros contra homossexuais ou pessoas cis e pessoas trans. Quando, na verdade, a teologia reformada sempre mostrou para a gente que o pecado, a depravação é total, né? Ela não só atinge o ser humano como um todo, mas também todos os seres humanos. E isso já coloca todo mundo, héteros e homo, trans e cis, homens e mulheres, na mesma condição de carência da graça de Deus e de entender como que eles vão responder obedientemente a Deus no contexto em que eles estão. Então, acho que isso é um ponto assim, muito básico da teologia reformada, né? É o primeiro ponto dos 5 pontos do calvinismo, por exemplo, que é só uma parte da teologia reformada, e mesmo assim ele já ajuda a gente a entender muita coisa, porque os estereótipos na igreja é sempre achar que é sempre uma discussão de nós contra eles, né? É sempre o outro é o problema, o outro é o pecador, o outro é o que a gente está tentando incluir ou não. E uma vez eu ouvi um amigo meu que tem atração pelo mesmo sexo e é cristão, e depois a gente pode falar um pouco mais como isso é possível, né, o que isso significa. Ele uma vez perguntaram, né, sobre como é que a igreja vai receber pessoas com atração pelo mesmo sexo e tal. E ele lembrou de algo que é muito importante, inclusive da tradição presbiteriana. Eles entram na igreja pelo batismo. Quando a gente batiza crianças, e essas crianças crescem, se tornam adolescentes e descobrem que são atraídos sexualmente por pessoas do mesmo gênero, eles são membros da nossa igreja. Eles são membros comungantes, não comungantes. Então isso diz respeito a gente lidar com uma tentação. Foi por isso até que a gente conversou sobre as nomenclaturas. Falar sobre o homossexual, como se fosse uma identidade muito rígida, muito bem estabelecida, ou seja, tem jeito de se vestir, tem jeito de falar, gosta disso, não gosta daquilo, como se fosse assim, um conjunto identitário. Isso é falso. E nem fora da igreja isso é encarado de uma maneira proveitosa. Eu acho que quando a gente fala de atração pelo mesmo sexo, a gente está falando de um pecado. Que pessoas com atração pelo sexo oposto também foram afetadas pela queda. E precisam lidar com isso também. Faz sentido essa distinção? Sim, sim, com certeza. Com certeza. E você falou a respeito... Eu já quero entrar nessa parte. Você falou a respeito dessa questão do ser cristão e ter atração por pessoas do mesmo sexo, né? Porque, tipo, pra mim hoje é bem estabelecido que, mesmo após a conversão, né, é possível você continuar com atração por pessoas do mesmo sexo, né? Mas eu acho que no nosso contexto geral, isso ainda parece não ser algo que está estabelecido, né? Não sei qual é a tua experiência nesse sentido, de igreja local, ou aonde você vai palestrar, se as pessoas te procuram para falar a respeito disso. Sim, essa é a visão padrão, assim. As pessoas têm um imaginário falso de que ao serem alcançadas por Cristo, todos os nossos desejos pecaminosos são reorientados, e isso não é verdade. Eu gosto sempre de chamar a atenção para as pessoas que têm atração pelo sexo oposto, né? Quem é heterossexual. Quando a gente foi alcançado por Cristo, a gente não deixou de ser tentado nessa área,
Mesmo depois que a gente se casou, a gente continua sofrendo tentações e a gente tem que obedecer a Cristo, tem que ser casto. Existe castidade também dentro do casamento, que é um termo assim que as pessoas não gostam, acham que é coisa de católico romano, mas a gente foi chamado para ser casto. E isso vale ainda mais para pessoas que têm atração pelo mesmo sexo. Elas podem sim ter sido alcançadas por Cristo e mesmo assim sofrerem dessa tentação. O que cumpre a elas é não ceder essa tentação, porque ser tentado, não há problema em ser tentado, Jesus foi tentado, e em nada ele pecou. A tentação não feria a sua natureza, que era também divina, mas ele não tinha pecado. O mesmo vale para a gente, de quando formos tentados, a gente também não ceder essa tentação. E isso vai significar um trabalho que você mencionou muito bem da igreja, de discipulado muito grande, da gente entender qual que é a nossa identidade em Cristo, quem nós somos em Cristo, a nova criatura que nós somos, como é que nós vamos reorganizar os nossos sentimentos, as nossas afeições, de uma maneira que a gente também sinta a atração, que a gente goste, que a gente se emocione de uma forma que glorifica a Deus. Tem formas que o glorificam, tem formas que não o glorificam. Então a gente tem casos, inclusive, de excelentes teólogos que assumiram a sua atração pelo mesmo sexo e foram muito felizes na maneira em que colocaram isso na igreja e como tem contribuído na igreja também. Eu me lembro de um que eu gosto bastante, que é o Sam Allberry, que ele é um pastor inglês, ele faz até parte da coalizão pelo Evangelho, né, o The Gospel Coalition, lá na Inglaterra. Então, assim, é um pastor, é um teólogo ortodoxo, reformado, mas ele se identifica como um cristão com atração pelo mesmo sexo, e isso envolveu uma série de coisas na vida dele. Ele conta isso naquele livro que a editora Monergismo publicou, Deus é contra os homossexuais, que eu acho que é uma literatura assim, básica para todo mundo que quiser lidar com essa questão, seja para pastorear, seja para aconselhar, seja para lutar com essa tentação, precisa conhecer esse livro do Sam Allberry. É muito, muito, muito bom. Tenho também o Confissões de uma Convertida Improvável, da Rosálida Butterfield, também pela editora Monergismo, sem jabá, né, da editora Monergismo, mas ela publicou bem os livros aí, então... Patrocina nós aí, Monergismo. Patrocina nós aí, Felipe. Felipe Sabino, um abraço. Então é isso, são literaturas muito, muito boas, a gente tem acesso, então, a boa literatura, só que a gente precisa ler, a gente precisa conhecer, para a gente não ficar nos estereótipos sociais, que muitas vezes são mais orientados pelo que as mídias sociais e a televisão pintam a respeito da sexualidade, da identidade, do que a Bíblia fala a respeito disso. Sim, sim, com certeza. Ô Renan, você tem alguma pergunta pro pastor? Assim, será que essa ideia de que existem pecados que são piores que outros, ela ainda está muito arraigada na cultura da igreja evangélica brasileira? Porque, assim, o senhor estava falando da questão de a gente sempre viu a pessoa com atração pelo mesmo sexo como o outro, né? Nunca é alguém que é o nosso próximo, mas é sempre o outro. Então, assim, seria isso uma questão já tradicional, arraigada essa questão de que existem pecados diferentes, graus de pecados mais graves, menos graves? Eu acho que isso contribui para um estereótipo dentro da igreja. Parece que a gente acredita que os heterossexuais não têm problemas com a sexualidade deles. A gente celebra, né, a sexualidade heterossexual e condena a sexualidade homoafetiva. E o grande problema é que, como eu mencionei, o pecado atingiu também a heterossexualidade. Por exemplo, um exemplo assim, muito bobo, que é um exemplo assim, de igreja local, mas que denuncia isso que o Paulo Renan menciona.
como, por exemplo, aquelas brincadeiras que os pais fazem com os filhos, né, os filhos crianças, assim, todo arrumadinho na igreja, a gente fala, né, nossa, você tá tão bonito, tá arrumadinho, e aí o pai, naquela brincadeira, né, infeliz, vai lá e fala, ei, tá vendo, pastor, tanto que ele tá mal intencionado, tá querendo, assim, arrumar as namoradas. Ou seja, Esse é o terror do condomínio. Exato. Essas brincadeiras assim que eu entendo o desespero dos pais frente ao tempo em que nós estamos vivendo, que é um tempo assim que eles não sabem o que fazer para discipular as afeições e a sexualidade dos seus filhos, mas aí acabam metendo os pés pelas mãos com brincadeiras assim. Uma brincadeira dessa, o que ela é? Ela está celebrando a lascívia heterossexual. E é pecado. Isso assim, além de ser imoral e ilegal, criança não namora, né? Além disso, ela é pecaminosa também, porque ela está celebrando lascívia heterossexual. E isso não é alguma coisa que deve ser celebrada. Eu gosto muito de falar, eu gosto muito desse tema, eu quero escrever um livro ainda com esse título, que eu chamo de Teologia da Prosperidade Afetiva. Existe dentro da igreja não só essa visão que o Renan falou de pecados piores ou mais brandos do que outros, mas também existe uma teologia da prosperidade, mas não é econômica, ela é afetiva, sexual. Por quê? Quem que é o próspero? Teologicamente nessa teologia, é aquele que é heterossexual, que se casou, que teve filhos, ele é o próspero. Ele conseguiu, assim, vencer na vida. A pessoa que é solteira, por exemplo, é um problema na igreja. A gente quer, inclusive, geralmente juntar 2 solteirões na igreja para resolver 2 problemas. E isso é uma visão muito humilhante e muito estranha às Escrituras, porque o Senhor Jesus foi solteiro e isso não o impediu de ser verdadeiro homem, como diz o concílio da Calcedônia. Então, ele não era menos humano por não ter feito relação sexual com ninguém. Mas a gente acha que a pessoa, o solteiro na igreja, aquele que nunca se casou, que não teve filhos, ele é menos próspero afetivamente. E aí, com isso, a gente vai, então, alimentando clichês, que são clichês sociais, que são estranhos às escrituras, que não condizem com uma tradição de vários homens e mulheres que entregaram suas vidas para Jesus, e inclusive a revelia de se casarem. As orientações do apóstolo Paulo prevêem a possibilidade da pessoa simplesmente não casar, e isso não faria dela mais espiritual ou menos espiritual. Então eu acho que isso atrapalha muito na igreja, porque geralmente um cristão que tem atração pelo mesmo sexo, foi alcançado verdadeiramente por Cristo, está disposto a obedecer Jesus, ele vai viver uma vida de quê? De castidade e de celibato, que são também 2 conceitos que são cristãos, não são católicos romanos, eles são cristãos. E aí uma pessoa dessa vai ficar solteira na igreja por muitos anos, talvez para a vida toda, e a gente com essa coisa de ficar querendo casar todo mundo, que todo mundo casa, que todo mundo tenha filho, não é o chamado de Deus para todo mundo. Não é o chamado de Deus para a maioria das pessoas, assim, ter essa prosperidade afetiva. Então a gente tem que tomar cuidado, porque com isso a gente torna ainda mais difícil a vida eclesiástica dessas pessoas, então falando para dentro das portas da igreja, e também a gente torna o nosso discurso muito mais irrelevante para fora da igreja. Não sei se isso faz sentido, o que vocês acham disso? Sim, eu concordo, cara. Eu lembro de um livro que eu li do Ed Shaw, que saiu até pela Vida Nova, acho que é a Atração por Pessoas do Mesmo Sexo e a Igreja. Uhum. Uma coisa que eu achei interessante demais que ele falou, assim, ele fala assim que heterossexualidade não é santidade. Cara, eu achei genial, porque realmente o simples fato de... É claro que Deus nos criou para a heterossexualidade, né? Mas... O homem e mulher, né? Mas assim, a heterossexualidade per si não é sinal de santidade, né? O cara pode ser hétero e está desgraçadamente perdido, né? Enquanto que alguém com atração por pessoas do mesmo sexo, que luta contra essa atração, né?
vai passar a eternidade com Jesus na glória e vai descansar para todo sempre das lutas que teve aqui na Terra, né? Exatamente. Então, essa tem que ser a esperança que a gente propaga na igreja. Porque geralmente o que a gente propaga na igreja? A esperança dessa teologia da prosperidade afetiva. Não, vem para a igreja, entregue sua vida para Jesus, Deus vai te arrumar uma esposa, vai te casar, você vai ser feliz e nunca mais você vai sentir essa atração pelo mesmo sexo. Deus pode fazer isso? Pode fazer. Ele vai fazer? Eu não sei se vai. Como é que eu prometo uma coisa dessa? Pastor? Claro, diga, Renan. Isso me lembra aqueles testemunhos de ex-travestis, sei lá o que mais, etc., em que é posto como se fosse uma regra que se a pessoa se entregasse a Jesus, né, ela abandonaria completamente isso, casaria, teria filhos, etc. Então isso vai ao encontro do que o senhor está falando e Exato. Isso é um problema, né? É demais, assim, porque a gente não pode prometer isso. Como Alexandre lembrou, Deus nos criou para a heterossexualidade. Isso é estrutural, é o que a gente chama na teologia de ordens criacionais. Diz respeito ao ordenamento da criação de Deus, é normativo. Todo desvio disso é um desvio. Contudo, isso não significa que a heterossexualidade per si ela é essa entidade. O Alexandre foi muito feliz em lembrar dessa menção do Ed Shaw. E isso tem que nos ajudar a meio que equalizar o discurso dentro da igreja, porque senão a gente vai continuar reproduzindo determinados padrões ministeriais que, apesar assim, de muito tradicionais, são equivocados. Por exemplo, como é uma igreja efetiva nessas discussões de identidade, sexualidade, ela vai ter que rever, por exemplo, os seus programas para casais, por exemplo, aqueles encontros de casais que, sabe, são recheados de piadinhas sexistas, de estereótipos sobre homem e mulher, que nada dizem respeito às escrituras, eles precisam ser revistos, porque quantas pessoas vão nesses encontros e voltam muito pior do que foram, com muitos problemas, porque é vendido uma imagem de prosperidade sexual, de prosperidade matrimonial, que simplesmente não condiz com a escritura. Então, a outra coisa é como que a gente vai interagir com as pessoas que estão dentro da igreja, são membros do corpo de Cristo, são membros comungantes, e eles estão fora desse tipo de programação, porque são solteiros. Eles não têm como desfrutar do amor em comunidade de outra forma. Isso é o mesmo, por exemplo, para quem não tem filhos, quem não se casou, ou quem se casou e não teve filhos, eles não podem desfrutar na igreja de ministério, por exemplo, do ministério infantil. Então, essas fronteiras que por muito tempo foram assim meio padrões inquestionáveis, na verdade, silenciosamente estavam minando a possibilidade de pessoas com atração pelo mesmo sexo de permanecer na igreja. O êxodo que a gente viu de muitas pessoas durante décadas não permanecendo na igreja é fruto disso, porque pensa, é uma conta muito simples que um adolescente faz na cabeça dele. Ele cresceu na igreja, aí de repente ele se percebe tendo atração pelo mesmo sexo. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma conta na cabeça dele assim: eu tenho atração pelo mesmo sexo. Na igreja eu não conheço ninguém que tenha, ou todas as vezes que se fala sobre isso é uma piada ou é uma ofensa. Logo, eu não posso ficar na igreja. É uma conta assim de 10 minutos que ele faz na cabeça dele e pronto, a gente perdeu esse adolescente para sempre, até ele ser alcançado de novo. Então isso é muito sério, do ponto de vista do aconselhamento bíblico, do ministério pastoral, isso é muito exigente, e as fórmulas para lidar com isso não são fórmulas mágicas, não são fórmulas assim, aceita o Senhor Jesus e passa a gostar de mulher, se é um caso de um homem com atração pelo mesmo sexo, ou então se entregue sua vida para Jesus e arrume um varão ungido, pensando no caso das mulheres. Algumas pessoas até criticam um pouco o testemunho da Rosalinda Butterfield, porque meio que o padrão, né? Ela tinha atração pelo mesmo sexo, não era cristã, se converteu, casou e tudo bonitinho, né? É legal isso, é bom saber que Deus faz isso com as pessoas, é maravilhoso, é o dom da graça de Deus. Mas tem gente que vai ser igual o Sam Albury, que vai ficar celibatário o resto da vida. E a gente tem que fazer com que essas pessoas floresçam
dentro da igreja cristã, e não que eles fiquem com a sensação de que eles são um tipo de cristão defeituoso, ou um cristão de segunda linha. É tanto, cara, essa questão da prosperidade afetiva, né, que você estava falando aí, inclusive eu já quero o livro autografado. O Ed, ele conta lá no livro dele, lá, cara, que alguns membros, olha só, alguns membros da própria igreja dele sugeriram pra ele se casar com outro homem, né? Não, pastor, casa com outro homem, tá? Pra ter uma união estável e tal. Tipo assim, o cara já tem trocentas lutas, né? Por causa da atração dele. Aí vem um camarada lá e sugere isso pra ele. Olha que loucura, velho. Essa questão da prosperidade afetiva, né? Você só vai se realizar quando você tiver uma outra pessoa, né? Quando você encontrar um grande amor, né? Isso denuncia muito da nossa época, né? Eu lembro do Guilherme até falando que, inclusive na igreja, muitos casamentos já são, muitos casamentos já são gays, já, porque já nasce nesse pressuposto de que os afetos, né, é o que deve comandar, né, é o que deve reger a relação, né? Exatamente. E é um pressuposto altamente secularizado, né? A gente entende, percebe o quão secularizados nós somos por causa dessas posturas. É bom que a gente diga que a gente não está pregando ódio de forma alguma contra pessoas que têm atração pelo mesmo sexo e resolveu assumir isso como identidade, né? E que resolveu não querer lutar contra isso, ou que acha que está tudo bem, e enfim, que está resolvido, digamos assim, com a sua sexualidade, né? Nós estamos falando aqui para pessoas que têm atração e a princípio, pelo menos, né? Mas que queiram lutar. Nós estamos falando para a igreja, né? A princípio, nós estamos falando aqui para a igreja, né? Então, só para deixar claro, né? Exatamente, porque às vezes é uma possibilidade que não é vista no horizonte nem de quem historicamente está longe da igreja, alguém sempre se entendeu como atração pelo mesmo sexo, que nunca foi à igreja, porque também tinha um estereótipo de que na igreja não existe espaço para ele. A gente está querendo mostrar que não existe, a igreja existe espaço para todo mundo, porque todo mundo é pecador e caiu da graça de Deus, e então ele não vai ali como um pecador encontrar um monte de gente santinha. Ele vai encontrar outros pecadores remidos lá. E essa é a boa notícia do Evangelho. Então isso vale como uma possibilidade para quem está de fora, para quem assim nunca pensou e sempre achou que a igreja evangélica seria um lugar hostil a quem ele era. E por outro lado também é uma possibilidade para quem está dentro da igreja sofrendo em silêncio e não sabe o que fazer. Então assim, é para encorajar as pessoas, tanto de dentro quanto de fora da igreja, muito pelo contrário de fechar portas ou de arrumar briga, né? É o contrário que a gente está querendo fazer aqui. Sim, show de bola. A gente sabe que muitas vezes a gente dá umas bolas fora, né? Tipo, eu lembro que você comentou a respeito da vinda aquela feminista bem famosa, cara, a Judith Butler, né? Que tipo teve uma galera que foi lá no aeroporto, né? Tipo, não queria deixar ela desembarcar ou fazer a palestra dela e tudo mais, né? Tem isso, né, cara? Infelizmente tem esse lado assim de uma galera que mais odiosa, né? Mas é bom que diga que elas estão em desobediência, né, à palavra de Deus. Exatamente. Assim, a Bíblia não orienta ninguém a tentar resolver o pecado do outro pelas próprias mãos. Isso seria fazer justiça pelas próprias mãos. E a Bíblia não orienta ninguém a fazer isso. Não são os instrumentos escolhidos por Deus para comunicar sua graça para o seu povo, né? Então a gente condena absolutamente aqueles tipos de manifestações. Além do que, do ponto de vista político, do ponto de vista de estratégia social, é absolutamente inadequado, porque onde tem repressão, tem resistência. E a Judith Butler ela já tinha chegado aqui no Brasil muitos anos antes dela ter desembarcado aqui. Seus livros já estão traduzidos há muitos anos, estão sendo estudados, debatidos, e o erro é da igreja de não conhecer isso, de estar discutindo o marxismo cultural numa época em que a gente já está assim, afundado no pós-estruturalismo. Então é um descompasso cultural da igreja muito, muito grande. Malacói? Você vai citar Malacói? Não, estou citando a Bíblia. Tira um pouco da pauta, já que você deixou.
Então, pensando nas pessoas que têm atração por mesmo sexo e, enfim, e que ainda está em dúvida, né, se isso é correto, se isso não é, mas geralmente o que se fala é assim: eu já nasci assim. Eu não escolhi, entendeu? Eu não tive escolha, eu nasci assim. Então, qual é o problema se eu já nasci com essa atração por pessoas do mesmo sexo? Eu não tive nenhum evento na minha vida, tipo assim, eu nasci assim. Então, assim, o que você diria para pessoas que pensam assim, ou até para irmãos que são questionados em relação a este argumento? Só complementar essa pergunta, Deus me fez assim. Uhum. Se Deus me fez assim, por que isso é pecado? Eu sempre me lembro, assim, e é para o escândalo, né, dos nossos ouvintes, mas eu vou explicar. Eu sempre me lembro do Michel Foucault e ele argumentando contra essa identidade homossexual e as origens dele, as tentativas de se encontrar uma origem. O Michel Foucault, ele tinha atração pelo mesmo sexo, teve relacionamentos com outros homens, assim, isso era notório e era sabido por todo mundo, nunca fez isso escondido. Mas a grande questão foi que, quando Foucault foi questionado a respeito da homossexualidade dele, ele devolvia a pergunta dizendo: o que é isso, um homossexual? É uma espécie, é uma espécie andando assim pelas ruas. O que ele estava querendo questionar de maneira muito coerente com a filosofia dele? É que não tinha uma estrutura, né? Ou seja, ele é um pós-estruturalista, então ele não acreditava que tinha estruturas rígidas que determinavam quem a gente era ou quem a gente não era. Era um grupo de experiências da nossa vida que iam nos formando, nos deformando e fazendo com que a gente fosse quem a gente era. De certa maneira, eu gosto dele, de quando ele desconstrói esse estereótipo, porque ajuda a gente a responder esse tipo de pergunta. Perguntas que pressupõem que existe uma estrutura diferente daquela a qual a Bíblia revela que nós somos. Quando alguém fala assim, eu nasci assim, esse sou eu não sou, por exemplo, pensando em pessoas trans, né, a gente mencionou aqui, pensa numa pessoa trans, assim, o quão radical é ela dizer assim, eu não sou um homem, eu sou uma mulher num corpo de um homem, esse corpo não me representa e eu não consigo pensar em continuar vivendo nesse corpo. O que ela está falando? Ela está dizendo que todas as experiências que ela teve naquele corpo, as cicatrizes, os desenvolvimentos hormonais, as experiências que tocaram ela de certa forma, a sua alimentação, sua história, simplesmente não tem valor, porque ela simplesmente nega isso. Então, assim, é uma espécie de neognosticismo, é uma negação do corpo, da matéria, e com isso da história muito grande, e isso é radicalmente contrário ao cristianismo. Eu volto a citar aqui o concílio da Calcedônia, eu gosto muito dos concílios ecumênicos, e o concílio da Calcedônia foi o que estabeleceu a relação entre a natureza humana de Cristo com a natureza divina. O concílio de Nicéia e de Constantinopla estavam mais envolvidos com a natureza divina de Cristo. O da Calcedônia, eles estavam preocupados com a natureza humana. E ali as discussões com o Nestório, por exemplo, que falava que Maria não era a mãe de Deus, tal. Quando aquele concílio organizou a ideia de uma dupla natureza, sem confusão, sem mistura, a dupla natureza do Redentor, ela disse sim para tudo aquilo que é histórico, que é material, que é contextual, dizendo assim, olha, Deus se importa tanto com essas coisas que quando a segunda pessoa da Trindade encarnou, ele encarnou ao termo, ele incorporou, ele encarnou num corpo. Então, com isso, a gente está falando sobre as dimensões históricas que colaboram para ser quem a gente é. É claro que eu entendo, e aqui eu faço meia-culpa, de que a gente não escolhe conscientemente sermos heterossexuais ou homossexuais. De certa maneira, é um processo meio inconsciente. Ninguém nenhum dia diz para nós para a gente gostar do sexo oposto ou sentir atração pelo sexo oposto. Essas coisas simplesmente aconteciam. Mas isso diz respeito a como nós funcionamos normalmente. O ser humano não funciona nessa coisa de tomadas de decisão conscientes. Isso é racionalismo. A gente não funciona assim.
A crença que a gente tem em Deus, ela nasceu em nós naturalmente também. Ela é uma crença básica, como Alvin Plantinga vai dizer, né? E defendendo a basilaridade da fé cristã. É assim que as coisas acontecem com os seres humanos, de forma básica. A gente crê em Deus de um determinado momento, a gente olha pela nossa janela, vê uma árvore e crê que a árvore está ali, mesmo que a gente não tenha muitas provas para isso. Então a gente tem que abrir mão dessa ideia muito moderna. Então, o que liga todo esse meu raciocínio? O Foucault estava criticando essa ideia moderna. Eu acho que essa ideia moderna continua muito na igreja e a gente tem que ser mais sábio, mais bíblico, de entender que a nossa vida não é uma série de tomadas de decisão. A gente está fora do nosso controle, inclusive. Nós somos escravos do nosso pecado, aqueles que não estão em Cristo. E aqueles que estão em Cristo são conduzidos pelo Espírito. Então essas coisas são produzidas em nós. E tomar consciência disso e saber, eu acho que o grande ponto é saber que Cristo pode reconstruir a nossa história, que tem uma certa plasticidade no ser humano, quando a gente lembra que nós somos vasos na mão do oleiro, e quem nos forma e nos dá a forma de que nós devemos ser enquanto homens e mulheres, não pode ser a cultura, não pode ser a mídia, não pode ser os estereótipos, tem que ser o Senhor Jesus, tem que ser o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Isso muda um pouco e isso torna essas afirmações sem sentido, torna essas afirmações menos carregadas de beligerância como elas têm. E a gente fala, não é por aí. A questão não é se Deus te criou assim, ou a questão não é você nasceu num corpo errado. Não funciona assim. Você não pensa da mesma forma quando se trata de outros assuntos da sua vida. Então não pode ser assim. Entende? Sim. Você não acha também, Pedro, que essa ideia de que, porque eu nasci assim, é uma visão de natureza que torna aquilo que teoricamente é natural como algo puro, como algo bom por si só? Tipo assim, se é natural, se eu tenho um desejo que é natural, logo é bom. Tipo assim, qual é o problema se eu tenho um desejo? Exatamente. Que é uma visão sobre a natureza contrária à fé cristã, que também fala sobre a queda. Deus criou todas as coisas, elas são boas, mas o pecado atingiu todas elas, e nós naturalmente tendemos para o pecado agora. Não há nada mais natural do que um pecador pecar. E isso não é bom. Então, dizer assim, eu nasci assim, isso é natural, então isso é bom, isso é mais puro, isso é mais verdadeiro, bobagem. Isso é uma visão também moderna, que faz um dualismo muito grande entre natureza e liberdade, entre o mundo natural, que é esse mundo inafetado pelo pecado, e o mundo da liberdade humana, que é o mundo onde eu vou poder construir quem que eu sou, etc. Isso é humanismo, isso não é fé cristã. Cara, é interessante, você falou agora dessa questão de natureza e liberdade, né, desse paradigma. É meio contraditório essa parada, né, porque ao mesmo tempo que se afirma em que você nasce assim, a natureza, né, lhe fez assim, ao mesmo tempo alega-se uma autonomia da liberdade, né, de que você pode ser o que você quiser e que a natureza não te define, né, é meio porque assim, é contraditório. Por quê? Porque é um dualismo. Todas as visões, e isso é a grande contribuição que o filósofo holandês Herman Doivert trouxe para a gente quando ele falou dos 4 motivos básicos da história ocidental, que é o matéria e forma na Grécia, o criação, queda e redenção na Bíblia, o natureza e graça na Idade Média e o natureza e liberdade na modernidade. Todos esses motivos, menos o cristão, eles são dualistas, eles sempre estão em oposição, em polaridade entre 2 âmbitos da realidade, um âmbito material, natural, e um âmbito da forma, ou da graça, ou da liberdade, da indeterminação. E como eles são dualistas, e eles são estranhos às escrituras, eles nunca se resolvem. Então ele fica tendendo de uma polaridade para outra sem solução. Então, ora ele afirma que é um ser de natureza e que o fato dele ter nascido assim é algo bom, ora ele quer manipular essa natureza, conduzi-la e governá-la para aumentar a sua liberdade humana, seja ela através de libertação sexual, seja ela de intervenção cirúrgica de redesignação de gênero. Então, é uma polarização irresoluta na história das cosmovisões ocidentais.
Só isso, é só um problema da fisionomia espiritual do Ocidente. Ô Pedro, agora você falou agora essa questão de redesignação sexual. Cara, e aí, bicho? Como é que a gente recebe uma pessoa na igreja que fez a cirurgia, fez redesignação sexual, e aí, mano? Recebe como homem, como mulher? O que a gente faz, cara? Esse vai ser o grande dilema não só das sociedades internas, das igrejas presbiterianas, mas esse vai ser o grande dilema do século, assim, porque é óbvio, como todas as outras coisas da vida humana, que vai ter gente que vai se arrepender, vai ter gente que vai fazer redesignação e por motivos múltiplos vai se arrepender disso. E um desses motivos pode ser que ela se arrependa porque ela se arrependeu do seu pecado e ela teve um encontro com Cristo e ela entendeu que aquilo que ela fez, ela não deveria ter feito. A gente vai ter que receber essas pessoas lá. Um trabalho pioneiro desse aqui no Brasil, mas como ele era pioneiro, mexia com transexuais, travestis, gente assim muito marginalizada, era o do Paulo Capelletti, da missão Sal, lá em São Paulo. Ele tinha um trabalho assim de recepção de pessoas em situação assim ou de travesti ou de transexuais, ou seja, então gente que já tinha feito cirurgias, tinha colocado próteses, etc. Estava assim, em fases avançadas de tratamento hormonal, e essas pessoas que chegavam lá alegando que tinham se arrependido, que queriam ajuda, ele ia atrás de ajuda assim, para reverter o que era possível ser revertido. E assim, ele contava com o auxílio de outras igrejas, dando ofertas, etc. Então, o trabalho pastoral, nesse sentido, vai ser lidar com os cacos da revolução afetiva. E nós vamos lidar com isso. Vai ser a tendência do nosso século, daqui 10, 15 anos. A gente vai lidar com a ressaca desse movimento. A gente vai lidar com os filhos nascidos em casas de pessoas redesignadas da sua identidade e gênero. A gente vai lidar com pessoas arrependidas e que vão querer se redesignar mais uma vez. Bem, o Evangelho fala de conversão, né? O Evangelho fala de mudança, de desconstruir uma natureza e construir segundo a nova natureza em Cristo. É o que a igreja sempre fez, e a gente vai continuar fazendo com os instrumentos que Deus nos deu, que é o Evangelho, o discipulado, os meios de graça, mas se a gente tiver alguns estereótipos por trás, isso pode travar esses processos dentro da igreja, e as igrejas podem se mostrar ineficazes em ajudar esses irmãos. Novamente, aquilo que eu falei, os ministérios assim construídos sob estereótipos, de jovens, de casais, de solteiros. Tem igrejas aí que se vangloriam de um ministério de solteiros vigoroso, porque ficam fazendo reuniões para o pessoal se conhecer, se casar e pronto, esse é o sucesso. Assim, não vai poder ser assim. A gente vai ter que ensinar pessoas que como o Paulo mencionou, tem pecados que assim, os pecados são iguais, mas tem consequências diferentes. Tem determinadas decisões que a gente toma na nossa vida que não são reversíveis, e a gente vai ter que lidar com elas. Isso é o mesmo, assim, guardadas as devidas proporções, é alguém que decidiu por muito tempo não cuidar da sua saúde, por exemplo. A gente estava falando disso mais cedo, né? E ele vai ter que lidar com isso. A gente não tem uma teologia do corpo. Os católicos são muito mais desenvolvidos nessa área do que a gente. Eles têm uma teologia do corpo, principalmente baseada na obra do Karol Wojtyla, né, que foi o Papa João Paulo II. A teologia do corpo dele é muito mais rica do que a nossa. Nós não temos uma teologia do corpo. Tá aí, Alexandre, uma boa contribuição que você pode fazer enquanto fisioterapeuta e teólogo é ensinar pra gente como que a gente lida com o nosso corpo. Porque Isso, pastor. Exato. Tem pecados que a gente vai fazer com que a gente morra mais cedo, né? Para a glória de Deus. É verdade. Arrepende-te, pecador. Incentiva bastante aí, pastor. Tá bom. Tá precisando desse empurrãozinho aí. Vocês, ouvintes, estão vendo? Eles estão zoando comigo também, que tava falando da minha saúde debilitada. Toma um pouco de vinho por causa das tuas constantes enfermidades.
Ficaram de fora. Malacói? Você vai citar Malacói? Não, tô citando a Bíblia. Então, pastor, partindo agora, mudando um pouco de assunto, partindo para a esfera pública, né? Uma teologia pública em relação à atração por pessoas do mesmo gênero, mesmo sexo, e sobre identidade de gênero, né? O que essa ideia de Estado laico cobra da gente e como os nossos conceitos teológicos podem ser aplicados à esfera pública, né? Como a gente pode traduzir para a esfera pública conceitos teológicos, né? É possível? Não é possível? Se sim, como? Eu acho que sim, não, eu acho que é absolutamente possível. A gente é muito ruim nisso, a gente não sabe fazer. Tem um teólogo brasileiro que veio de Manaus, se eu não me engano, né? Eu posso estar errado, mas o Ronaldo Lidório é daí, não é? Correto? Cara, não sei se ele é daqui, mano, mas ele tá sempre por aqui. Eu acho que não, mas eu acho que ele também é daí, eu acho que ele nasce daí. Mas enfim, o Ronaldo Lidório, ele fala muito sobre comunicação transcultural, lógico que por motivos óbvios, né? Ele é um missionário e ele lidou com comunicação assim, realmente em contextos assim, muito diferentes, né? Em tribos, entre os nativos, tal. Mas a gente precisa dos mesmos princípios em antropologia missionária para a gente poder traduzir os nossos conceitos. Por exemplo, a gente vive numa sociedade eminentemente pós-estruturalista, né? Então, assim, eu mencionei o Foucault, tem o Derrida, o Deleuze, então toda essa turminha da filosofia contemporânea, ela é pós-estruturalista, ou seja, ela não acredita em estruturas mais fixas no tempo, ela não acredita em normatividade. Então, assim, não tem nada fixo em ser homem, ser mulher, ser tudo gay, né? tudo é performance. Então, então a gente vai ter que traduzir, ao invés de a gente só ficar falando, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, a gente tem que falar assim, olha, sem estruturas, a gente não consegue viver. Balela dizer que as estruturas não existem. Assim, estruturas hormonais, estruturas genéticas, nem os mais progressistas e ateus, os cientistas negam que a nossa ordem cromossômica ela é imbativelmente de XX ou XY, ou seja, os casos de pessoas intersexuais que têm cromossomos, às vezes XXY ou XYY, são raríssimos, acontecem, mas são raríssimos. Nós estamos falando de exceções da ordem do 0,02%. Então, uma exceção dessa natureza, o que ela faz? Ela confirma a regra. A regra é que 99,8% dos casos é de uma estrutura biológica imutável. Não tem a gente só tem óvulo e espermatozoide, a gente não tem outras formas de se criar um ser humano. Isso é estrutura. Então a gente vai ter que traduzir pontos estruturais por uma cultura pós-estruturalista. A gente vai ter que reconhecer também as contribuições do pós-estruturalismo, de certa forma, para a gente ver que a performance também conta, né? Essa coisa da gente agir e imitar, quem fala muito sobre isso é o James Smith, né? Ele sempre fala dos hábitos e das liturgias do cotidiano, e isso é um prato cheio, assim, para um diálogo com os pós-estruturalistas. Então a gente tem que desenvolver uma postura de diálogo e de antítese, ora concordando e ora discordando e mostrando as fraquezas. Agora, o grande problema é que para fazer teologia pública tem que estar na mesma preparação do missionário que vai para outra tribo. Ele tem que conhecer o idioma, ele tem que conhecer a cultura, ele tem que respeitar as autoridades, ele tem que respeitar os ritos, as liturgias, para ir ganhando confiança e podendo contribuir de alguma forma. Porque o que os missionários fazem quando eles entram em contato com uma tribo dessa, muito fechada tal, não é aquela imagem jesuíta que a gente tem de catequização forçada de índios para a igreja e tal. Não, é pensar como é que ele, por exemplo, vai pegar uma cultura que é agrafa, né, sem nenhum tipo de gramática, linguagem escrita, e, por exemplo, passar o idioma deles todo para o escrito, justamente porque eles têm que traduzir a Bíblia naquele idioma. Isso é uma contribuição naquela cultura, então a gente também tem que contribuir. Os teólogos públicos, mais do que apologetas brigando com as outras pessoas, eles têm que pensar como que eles vão contribuir para essa tribo poder ter as condições de enxergar a palavra de Deus
no seu próprio idioma. Esse é o grande milagre do Pentecostes. Às vezes a gente lembra que fica pensando lá, discutindo com os irmãos pentecostais sobre o milagre das pessoas falarem em outras línguas, mas teve 2 milagres lá. Além das pessoas falarem em outras línguas, as outras pessoas ouviam as maravilhas do evangelho no seu próprio idioma. Esse é o grande milagre do Pentecostes, que o teólogo público tem que fazer. As pessoas têm que ouvir o evangelho no seu próprio idioma. Então a gente tem que conhecer os códigos culturais, os jogos de linguagem, as estruturas linguístico-culturais da sociedade onde a gente está, para a gente poder contribuir. É possível fazer, mas é um trabalho, sim, imenso. Como é dificílimo também o trabalho do missionário que vai para o campo e aprende sobre tradução cultural. É isso que a gente tem que fazer. Ô Pedro, mas eu concordo com você, a gente tá, principalmente a gente é bem mal representado, né? Quem vai falar sobre esses assuntos, geralmente é gente que não tem assim um traquejo, né? Que não tem um cuidado ao falar da questão, né? Inclusive muitos protestantes, muitos evangélicos, né, até reclamam de ter pouca representatividade assim, mais intelectual, sabe, na esfera pública. Geralmente os que falam, né, nas tribunas são pessoas mais sem preparo, mais radicais, né? E me parece, cara, que por causa da militância LGBTQ, né? E aqui eu não quero desrespeitar ninguém, mas assim, a impressão que dá é que a igreja, essa parte do diálogo que você falou, não existe, porque assim, o tempo todo parece que a igreja fica na defensiva, sabe? Com medo de que dê a entender, porque hoje inclusive, já tem, né, igrejas inclusivas, né, que aceitam homossexuais e que você não precisa, né, esse traço da sua identidade, né, não precisa mais você lutar contra, né? Então a impressão que eu tenho é que fica-se muito na defensiva, não, sempre se dizendo assim, não, é pecado, Deus abomina, é pecado, e a questão do diálogo acaba ficando infrutífero, porque como há esse embate, né, de visões de mundo, de cosmovisões, então assim, o diálogo já foi pro saco, meu filho. E ainda mais nessa época de polarização, né, a gente vê que, cara, quem quer diálogo acaba sendo visto como, esse daí, ó, eu sabia, não sei o que, tá querendo aliviar, então, é meio complicado, né, bicho, esse negócio. Isso são pressupostos teológicos, né, assim, o que vai determinar essa postura pública vão ser os pressupostos da pessoa, assim, e a tradição reformada, ela tem esses pressupostos, ela é do diálogo também, ela é da antítese, ela afirma as antíteses insolúveis dos corações humanos, ou o coração é um coração regenerado, ou ele é um coração caído, só tem 2 tipos de pessoa no mundo. Então isso é a antítese fundamental que o próprio Deus estabeleceu, está lá em Gênesis capítulo 3, porém inimizade entre tu e a serpente. Então assim, Deus criou a antítese da semente da serpente, da semente da mulher, mas Deus também estabeleceu a graça comum, que permite com que a gente tenha diálogo. A chuva cai sobre bons e maus, e o sol nasce sobre justos e injustos. Então, assim, geralmente a gente, até mesmo aqueles que falam a respeito do diálogo, não estão dispostos a dialogar. Estão dispostos a enganar os incrédulos, assim, tipo, eu finjo que estou dialogando, mas eu quero mesmo arrastar ele para a minha igreja. Então, assim, numa postura dessa, não tem realmente avanço, não tem confiança na graça de Deus, assim, que Deus é capaz de tocar os corações das pessoas, mesmo assim que parece que eles estejam muito distantes de nós. Isso é confiar na graça comum de Deus, assim. A teologia pactual, a teologia reformada diz que todas as pessoas estão em aliança com Deus, todas estão em pacto com Deus, só que umas obedecem um pacto e outras quebram o pacto. Então a gente tem que ficar o tempo inteiro lembrando isso para as pessoas e tem que dialogar com elas. Mas nem sempre esse diálogo, primeiro, ele não é pressuposto de muitas abordagens teológicas. Em outros casos que ele é pressuposto, ele não é vivido, ele não é acreditado de maneira genuína. As pessoas querem só usá-lo como trampolim para poder alcançar outras pessoas. E isso é terrível. Sim. Eu lembro não sei se você lembra daquela treta que deu há alguns anos atrás sobre a famosa cura gay, né? Que o Conselho de Psicologia, eu acho que proibiu os psicólogos de orientarem, né, pacientes que
quisessem, né, fazer uma reorientação sexual e foi proibido, né, cara. Quando surge esse tipo de entrave, cara, como a gente pode se posicionar em relação a esse tipo de arbitrariedade, sabe? Assim, talvez um dos conselhos profissionais mais fechados para o evangelho, para contribuições cristãs na ciência, é o Conselho dos Psicólogos do Brasil. Assim, ele é absolutamente fechado a qualquer tipo de diálogo cristão com a ciência, que, claro, historicamente por causa dos abusos, ok, a gente entende e não faz vistas grossas a isso, mas assim, não tem nenhuma dimensão de possibilidade para reconhecer que existem boas abordagens cristãs que são genuinamente científicas e eminentemente cristãs e que podem colaborar muito. Então, assim, tem um trabalho também dos psicólogos, primeiro, conhecerem essas tradições e, segundo, irem renovando as estruturas institucionais que eles pertencem. Assim, tem que ter outras chapas de psicólogos cristãos bons de serviço, bom de trabalho teórico, prático, clínico, mas quando tem, assim, tem que, claro, a gente tem que respeitar determinadas coisas dentro da nossa profissão, as esferas, elas têm sua autonomia relativa, mas é claro que novamente aquilo que eu falei do papel do missionário na tribo, né, ele enriquece a tribo dele, ele amplia aquela tribo onde ele é missionário. O profissional cristão também, ele tem que enriquecer, ele tem que diferenciar, ele tem que ampliar esse trabalho ele tem que cultivar a terra, né? Isso que é o mandato cultural, ele tem que fazer isso nos âmbitos institucionais da profissão dele. Caso contrário, a gente vai ser cada vez mais silenciado por desconhecimento das melhores abordagens de diálogo entre cristianismo e ciência, ou por mau testemunho de quem está lá e está falando em nosso nome e agindo de maneira assim, absolutamente inadequada. Sim, muito bom. Então assim, Pedro, partindo já para o final do nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma palavra pastoral às pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, né? O que você diria para essas pessoas que estão lutando, que estão caindo muitas vezes, né? Essa é uma questão também muito importante, né? Porque a impressão que eu tenho é que há uma certa tolerância para outros pecados, né? Não, tudo bem, é triste, você caiu e tudo mais, mas esse pecado você tem que andar na linha o tempo todo, né? E se caiu uma vez, meu amigo, é excomunhão na hora, né? Então, assim, o que você diria para essas pessoas que têm essas lutas, né? Que passam por esse tipo de dificuldade e muitas vezes nem tem como se abrir para um pastor, para um presbítero na sua igreja, enfim. Assim, uma coisa que existe em outros lugares onde essas questões já foram melhor trabalhadas pastoralmente, teologicamente, são redes de apoio que as pessoas têm, por exemplo. Eu sei que o Sam Allberry, a Rosalind Butterfield, o Wesley Hill também, que é um outro importante nome sobre reflexões cristãs e atração pelo mesmo sexo, quando eles se posicionam, eles recebem muitos ataques de todos os lados, assim, eles recebem ataques dos conservadores, eles recebem ataques dos progressistas, porque eles não se encaixam. Mas eles têm uma rede de apoio muito bem estabelecida entre eles, que faz com que eles tenham, assim, capital emocional, inclusive, para continuar vivendo o evangelho, obedecendo o Senhor. Então, acho assim, procure redes de apoio. Existem redes de apoio institucionais, como por exemplo o Êxodos Brasil, que a Andréa Vargas ajuda, e é uma instituição assim, muito à frente em termos de discussão. A própria Avalanche e o trabalho da Andréa Vargas, assim, se não conhecem, procurem conhecer. A Andréa é sensacional, cara. A Andréa é sensacional. Ela é demais. Então, assim, é claro, a igreja deveria ser essa comunidade de apoio, né? A igreja deveria ser o lugar onde a pessoa tem, assim, liberdade do seu círculo menor de falar das suas lutas, encontrar respostas ali. Infelizmente, não são todas as igrejas em que isso é possível. Então, procure uma igreja que é possível. Não fique sofrendo sozinho, porque esse isolamento é o que mata. Esse isolamento é o que vai, assim, minando a sua fé de que é possível obedecer ao Senhor Jesus, independentemente da atração sexual que você luta. Se você não tem comunidade, se você não tem grupo de confiança, você não pode
abrir-se com outras pessoas, contar das suas lutas e encontrar apoio é muito difícil. Agora, por outro lado, tome cuidado com as redes de apoio que podem se tornar muito rapidamente redes de pecado, de tentação. Eu sei de amigos que, na ânsia de encontrar essas redes de apoio, foram reunindo com outros cristãos com atração pelo mesmo sexo, e de repente aquilo que era uma comunidade para ser de apoio, tornou-se uma comunidade de tentação, por causa da atração que aquelas pessoas iam sentindo, uns pelos outros. Então, é muito difícil, deve ser feito com muita responsabilidade. E é por isso que a igreja, mais uma vez, assim, pesa sobre os ombros da igreja essa responsabilidade. É ela que tinha que ser essa comunidade de apoio, porque ali homens, mulheres, jovens, crianças, hétero, pessoas com atração pelo mesmo sexo, elas se encontram ali e são relativizadas, essas identidades dela, pela sua grande identidade em Cristo. Então isso não seria um problema dentro da igreja, se a igreja se abrisse a isso. Então fica aí a minha palavra, para que também, na medida do possível, porque eu sei também que isso é muito difícil quando você está assim no olho do furacão, sofrendo com isso, mas você conseguir conscientizar a sua liderança, ajudar os presbíteros, os pastores da sua igreja a pensarem, a lerem bons livros sobre isso, façam, porque a igreja precisa amadurecer. Quanto mais ela amadurecer, mais capacidade ela vai ter de servir outras pessoas que sofrem muito com tentações nessa área. Muito bom, muito bom. Eu queria deixar só um versículozinho rápido aqui que me ocorreu agora, que é um versículo assim que sempre quando eu leio assim, me dá muita força também nas minhas lutas, né? Lá em Hebreus, no capítulo 4, que diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado, né? Nós temos o Senhor Jesus Cristo que nos dá força nas nossas lutas, né? Que sabe se compadecer das nossas fraquezas, sabe que a nossa estrutura é que somos pó, né? Sabe que a gente é fraco, né? E ele está com a gente nessa. Exatamente. Isso tem que ser a nossa esperança. A nossa esperança não pode ser ter uma família perfeita, ter um monte de filhos, ser realizado sexualmente, tal. Todas essas coisas a gente não tem garantias, e o pecado afetou gravemente tudo isso. Então a nossa esperança é que a gente tem um sumo sacerdote que intercede por nós. Jesus foi tentado, Jesus era homem, ele era verdadeiro homem, então ele não só tinha todo o aparato reprodutor masculino, mas todo o ordenamento hormonal de um homem também. Então ele foi tentado com toda certeza nas mesmas lutas que um homem também é tentado, que uma mulher também é tentada. Então isso faz do nosso Deus muito mais próximo e compassivo de nós do que determinadas imagens muito abstratas de Deus, ou muito transcendentes e pouco imanentes. Essa mensagem, esse versículo bíblico foi muito bem lembrado. Pedro, onde o pessoal pode te encontrar, tuas redes sociais aí, se quiser dar indicação de bibliografia, eu sei que você já falou de alguns livros aí, mas se quiser indicar mais algum outro, e podia encerrar nos despedindo com a bênção. Posso. Olha, eu estou muito ativamente no Instagram, então é só digitar meu nome, Pedro Lucas Dutti, e eu tô lá. Eu tenho uma conta no Twitter também, mas assim, o Twitter é para quem tem nervos de aço, né? Então eu apareço pouco lá. Geralmente eu apareço. O Twitter é um manicômio, né? Rapaz, aquilo ali parece uma deixar aí fora toda a esperança. Que voz aqui entrar, né? Eu apareço lá às vezes, mas eu sou mais ativo no Instagram. E assim, a gente tem também as redes do Invisible College, né? Tem o Instagram também do Invisible College, tem um grupo do Telegram, onde a gente coloca muito conteúdo lá, sempre que tem texto, artigo, podcast, vai ser sempre divulgado lá. O Cast Minister vai para lá assim imediatamente, à medida que ele vai pro ar. Então é um lugar também de curadoria de conteúdo, né? Eu indicaria os livros, esse do Ed Scholl, que o Alexandre lembrou,
muito bom, da editora Vida Nova, os da editora Monergismo. Eu publiquei um livrinho também chamado Identidade e Sexualidade pela Monergismo, que trata basicamente sobre essas questões que nós lidamos aqui hoje, muito pequeno, muito didático, muito direto ao ponto, mistura Foucault com Jesus, com Kuyper, com Doivert, uma loucura, também para quem tem nervos de aço. Cara, eu até comprei o teu livro e ainda não li, olha, pecado, confessando o pecado. Pecador, né? Bom. Mas você vai ver, depois você lê e fala, nossa, isso aqui é a nossa conversa. Então é isso, a gente tem, hoje em dia a gente tem bons materiais, nós não estamos assim, carentes não. Procure as coisas da Andréa Vargas, ela não tem nada escrito ainda, mas ela tem muito vídeo na internet, muita coisa. Procure o Ministério Avalanche, o Êxodos Brasil, que com certeza tem muito material para a gente ser abençoado. Amém? Vamos orar? Vamos. Pai, muito obrigado pelo tempo que o Senhor nos deu, o tempo que a gente tem para refletir sobre tudo isso. Ajuda-nos a digerir, Pai, e entender o que o Senhor espera de nós, para que o Senhor encontre aqui uma noiva obediente, fiel ao Senhor. É o desejo do nosso coração, Pai. E agora aqueles que estão nos ouvindo, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e a consolação com o Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e eternamente. Amém. 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 Pessoal, vamos nos despedindo aqui. Foi um papo muito legal. Mais uma vez, obrigado ao pastor Pedro Dutti aí pelo seu tempo disponibilizado. Muito obrigado. Sigam nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, todo aquele negócio que vocês já sabem. Nós voltamos a qualquer momento aí. Um grande abraço a todos e valeu! Valeu! Até mais.